Eu sugiro que você sente um pouquinho, presta atenção, porque nós vamos ganhar um presente agora de manhã. E é um assunto que eu acho que interessa para qualquer pessoa em qualquer idade. Eu tenho um convidado que vem tomar café da manhã comigo e tenho certeza que no final desse nosso bate-papo você vai se sentir estimulado ou estimulada a enfrentar as dificuldades que aparentemente você vê pela sua frente, né? Que porventura esteja em seu caminho e de repente você está olhando, mas não está vendo. Sabe aquela coisa de olhar e não ver? Né? Às vezes a oportunidade está na cara da gente e a gente está tão atrapalhado com o problema que a gente não consegue enxergar que aquilo é uma oportunidade. Eu vou trazer um exemplo de um empresário muito bem sucedido. Ele se tornou bilionário, não é milionário, é bilionário, mas ele começou do zero, ou melhor, começou, posso dizer assim, enquanto ele estava no vermelho, né? Ele começou o negócio dele com cheque especial, pra você ter uma ideia. E hoje ele é um dos empreendedores mais bem-sucedidos do Brasil. O nome dele, você já deve ter ouvido falar, é Flávio Augusto da Silva. E eu tenho certeza que o exemplo dele será estimulante e eu vou aproveitar para pedir muitas dicas. A história dele é impressionante. Ele nasceu numa região simples aqui de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Seu pai era militar, a mãe era professora da rede pública. Aos 19 anos, o Flávio começou a trabalhar como vendedor de cursos de inglês. Ele usava telefone público do aeroporto, inclusive, para falar com os clientes, porque aí, quando o cliente escutava que o voo dele estava saindo, parecia que era chique, né? Tinha um barulho do aeroporto. Depois de 4 anos, ele virou diretor regional comercial da empresa que trabalhava. Ele viu aí uma oportunidade, pegou um empréstimo do cheque especial e comprou a sua própria escola de inglês. Detalhe, sem saber falar a língua. Que isso? Não sabia falar inglês até outro dia, inclusive. A empresa cresceu tanto que aos 23 anos ele conseguiu juntar o seu primeiro R$1 milhão. Caramba. O negócio não parou de valorizar, porque aos 39 anos ele já era bilionário. Bilo, Zé. Eu, hein? Ampliou os seus negócios, ele comprou um time de futebol em Orlando, nos Estados Unidos. Já escreveu 4 livros e hoje tem mais de 400 escolas de inglês por todo o país. Como você viu aí, ele é casado com uma moça linda. Foi a sua primeira namorada, por sinal. Legal. Ela tinha 15 anos, né? Que há 26 anos eles estão juntos e têm já 3 filhos. E como ele construiu a sua fortuna do zero, né? É o maior defensor do lema, né? Seja protagonista da sua própria vida e fuja do papel de vítima, né? Porque a gente tem mania, quando tá na pior, de falar, meu Deus, coitado meu de Deus, mim. porque eu, né? É mesmo. Inclusive, eu quero saber os detalhes de como é que ele conseguiu comprar não só um time de futebol, mas um estádio de futebol. Maneiro demais. Ele conseguiu trilhar uma carreira de tanto sucesso e que eu acho que vale a pena a gente escutar o que esse cara é incrível. O que esse menino, na verdade, tem para falar, né? Flávio Augusto, por favor, bom dia. Muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sei que você... Eu que agradeço. Imagine. Um prazer estar aqui. Lindo seu estúdio, parabéns. Bonito, né? Lindo, isso aqui é a energia da gente, é incrível. Isso aqui, não é? Vontade de morar aqui. Eu moro. Olha que privilégio. Há 20 anos, né? Há 20 Espetáculo. anos. Parabéns. Bem-vindo. Oi, Flávio, bom dia. Ele é o meu papagaio ali, ó. Cara, eu sou seu fã você? demais, Flávio. Prazer te conhecer Prazer também. é meu pra caramba. Rapaz do céu, a sua história é incrível, é impressionante, acho que para qualquer... Você, quando levanta de manhã assim, pensa nisso, você para pensar nisso de vez em quando, né? De vez em quando eu penso sim. Não é? E é muita coisa nesses últimos 20 e poucos anos, né? São só 20 anos, né, na verdade. Ele começou essa tinha o quê, 19? Que você... com 19, em 1991, já vai fazer 28 anos, né? 28, 28. Quer dizer, quem vê agora Quem vê, como diz o outro, né? Quem vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tomos que eu levo, né? Não foram 28 dias, foram 28 anos. É tempo. Você consegue se recordar do que te levou, naquele primeiro momento, a se meter, a pegar um empréstimo do cheque especial? Que na época, eu acho que o valor não era tão alto assim do juro, né? Era baratinho, era 12% ao mês. 12%. Nossa, Caramba! Juro, era 12%. Você lembra? 12%. Como vou esquecer? E você lembra o que te levou naquele momento, né? A tomar essa atitude, falar, vou pegar um dinheiro emprestado e vou comprar, né, o meu primeiro negócio. Então, Ana, eu lembro sim, não é? Eu hoje dou alguns conselhos para quem está começando e não é nada aconselhável você usar dinheiro de cheque especial para abrir um negócio. Não. Né?
Mas no meu caso era a minha única alternativa. E eu sabia que eu ia conseguir. Eu sabia que na realidade, eu já estava trabalhando há 4 anos numa escola de inglês. Você já entendia como é que funcionava? Apesar de jovem, eu já tinha tido uma experiência muito positiva como vendedor e como depois gerente de vendas e depois diretor de vendas. Você teve um caminho dentro dessa empresa que você trabalhava. Exatamente. Então, conhecendo esse caminho, eu me senti seguro, apesar de ser um juros absurdo, 12% ao mês, composto, isso deve chegar quase perto de 300% ao ano. Sim. Ou seja, então eu me senti seguro para dar espaço. Poderia ter dado tudo errado, eu poderia ter ficado todo endividado. E você não tinha ninguém naquele momento para te emprestar esse dinheiro? Não tinha. Muito jovem, A minha família, assim, me dá muito apoio, não é? Meus pais, mas não são pessoas que tinham condições de me emprestar um dinheiro para começar um negócio. E você entendia que você podia, com aquele dinheiro, fazer daquela escola... Você não falava inglês? Não falava inglês. E aí, eu vou só fazer um parênteses. Mesmo depois de tantas escolas de inglês que você fundou, você não aprendeu inglês. Você veio aprender inglês agora, com 30 e poucos anos. Eu fui aprender inglês 10 anos depois. Na realidade, o que acontece? Eu, como todo garoto de periferia, que vem de escola pública, que não teve acesso a um intercâmbio, acesso a poder estudar inglês, eu, na realidade, não tive a possibilidade de dominar a língua, o que é super importante hoje para as pessoas no mercado de trabalho. E aí, quando a gente foi começar, eu já tinha uma experiência na área comercial. Isso foi suficiente para a gente começar o negócio. Só que eu levei 10 anos. Porque... Até tempo. Mas também o que aconteceu em 10 anos? Eu abri 100 escolas. Você abriu 100 escolas? 100 escolas. Caramba! Você trabalhava 10 anos. Eu quanto tempo por dia, assim? Umas 15 horas por dia. Viajava muito mesmo. Viajava para 3, 4 cidades por semana. Quer dizer, você contratava centenas de professores de inglês? Centenas. Eu tinha uma equipe pedagógica muito bem preparada, que a gente dedicava um orçamento importante, principalmente porque não era a área onde era a minha especialidade. Então, a gente investia bastante nisso. Não, e as suas escolas, inclusive, formavam alunos em 18 meses, que para aquela época, quando você lançou isso, era um método... É uma proposta muito nova. Absolutamente revolucionário. E deu certo porque as pessoas voltavam e formavam em 19 E as pessoas meses. conseguiam ter esse resultado, porque, na realidade, a proposta era para quem estava no mercado de trabalho e não queria ser professor de inglês. Não é? Porque, por exemplo, um médico não quer ser professor de inglês, um engenheiro, ele quer aprender a se comunicar. Então, a gente trouxe uma proposta que não era uma proposta de ensinar a pessoa a ser professor de inglês. Que antigamente só tinha aquele formato bem quadradão, formato... né? Que começa ficava anos, né, fazendo curso. Uns 10 anos. Era The Book and the Table e vai embora. E vai embora por Depois... 7 anos, por 10 anos. Agora, quem não quer ser professor de inglês, como, por exemplo, eu não sou professor de português, não é? E fala muito bem. E a gente fala bem português. Então, a mesma coisa. Para quem quer desenvolver a língua, você não precisa ficar esse tempo todo. A escola, você vendeu a sua escola por 1 bilhão, sei lá quanto? Quase 1 bilhão. E aí você montou um time de futebol. Aí você saiu do inglês e foi para o futebol em Orlando. Por quê? Montou um time de futebol. Eu já estava morando em Orlando desde 2009. Não é? Eu me mudei para Orlando em 2009 com o objetivo de deixar a empresa que eu tinha criado andando sozinha. Isso é uma coisa muito difícil. Você que está lá todos os dias... Desse tamanho é muito complicado. Mas era importante eu conseguir que a empresa tivesse a sua própria identidade e a sua própria vivência. Então, a minha ausência, obviamente, eu monitorava tudo, né? À distância, mas permitiu com que os executivos crescessem e a empresa andasse sozinha. E que me permitiu depois vender a empresa em 2013. Não é? E como eu morei lá nesse tempo, meu filho começou a jogar futebol, eu percebi que existia um fenômeno acontecendo nos Estados Unidos com relação ao futebol. Brasileiro. Era o nosso futebol, né? Exatamente. O futebol brasileiro, isso, né? E o nosso soccer. Lá o soccer deles é muito diferente do nosso. Né? Isso, lá o futebol americano é um jogo com a mão. É com a mão. Mas eu percebi um crescimento muito grande. E o empreendedor, ele é assim, ele é observador, ele começa a observar, aí depois ele vai atrás de dados. Eu comprei uma pesquisa muito grande e vi que realmente acontecia. É Orlando City. Orlando City. Isso. E o craque brasileiro Kaká encerrou a carreira dele, né? Isso. Ali no Orlando City. E a Marta, que é a nossa grande estrela do futebol atualmente, está no seu time lá. Está no nosso time. Tem um time masculino e um time feminino.
Pois é, e como é que nesse tempo, quer dizer, você estreou isso, montou um time, convenceu os jogadores brasileiros de ir para lá, foi criando história nos Estados Unidos para um futebol que a gente ama tanto. Em 2017, que foi o ano passado, quase, inaugurou um estádio próprio, né? É lindo, lindo. E o Orlando City se transformou um dos clubes mais valiosos hoje das Américas, frente aos gigantes brasileiros aqui, né? E argentinos, mexicanos, que investem muito nisso, né? Como é que é? Eu soube que você juntou uma série de pessoas, quer dizer, você fez um grupo para acreditar que era possível construir um estádio desse, é isso? Então, o desafio de construir um estádio não é fácil. Grandes clubes mundiais, inclusive brasileiros, não conseguiram ainda ter o seu estádio. Não é? Estando nos Estados Unidos, a gente, além do meu apoio, da minha participação, eu pude abrir um projeto para brasileiros, para indianos, para chineses, para japoneses, ou seja, para estrangeiros que queriam viver nos Estados Unidos. E existe ali uma alternativa de visto para ganhar o green card. Exatamente. Quando você faz um investimento, você recebe o green card. Quer dizer, era um chamariz importante para a pessoa querer investir num negócio. Não estava muito agradável, né? Futebol, que as pessoas gostam. De um cara que é idôneo, que tem credibilidade e que está se propondo a ser esse facilitador para isso, dando de presente. Quer dizer, você tem sócios nesse estádio. Então, esse estádio ele tem hoje cerca de 80 e poucos investidores de vários países do mundo, onde uma parte importante desse investimento foi custeado por esses investidores. Meu filho, isso é quase um susto, olha. E aí, gente, quando ele não estava satisfeito com tudo isso, ele veio e recomprou o clube. Você ficou com saudade da escola de inglês? Olha, eu não posso negar que... Rolou um ciúminho. Olha, eu não posso negar que eu amo a empresa que eu criei. Eu sempre chamo ela de filha. Então eu dizia que a filha casou. E aí separou. E aí voltou para casa. Legal. Voltou para casa. Você tem quantas unidades hoje aqui? Hoje são 420 filiais espalhadas no Brasil. No Brasil todo, né? Que conselho você daria agora, com essa pincelada na sua história, né? Para os jovens que estão escutando a gente agora, né? Porque, inclusive, eu quero aproveitar e te mostrar alguns exemplos, né? Para você poder tomar o seu café, de jovens bem-sucedidos nos negócios que começaram aqui com a gente, né? Que legal. Que tem esse espírito, quer dizer, o primeiro movimento deles com relação ao sonho, eles contaram para a gente e a gente acreditou neles, né? E mostrou jovens empreendedores. E eu tenho o maior orgulho, né? São alguns que a gente conhece, né? Contra centenas de outros que se motivam. Por isso que eu acho que você é um presente para a gente aqui hoje. Ana. Muito obrigado. Que é tudo aquilo que a gente acredita desde o princípio, né? Que as pessoas elas precisam descobrir como e ter força, né? De ter coragem dentro de si mesmo e acreditar em si, né? Se preparar para isso. E eu diria para você que essa é uma coisa que arde no meu coração de transmitir para as pessoas, é sobre a alternativa de empreender. Todo o sistema de ensino, desde a escola até a universidade, prepara as pessoas para arrumarem um emprego, o que não tem nenhum problema. As pessoas terem o seu emprego de forma digna e viver a sua vida. Só que muitas vezes, muitos jovens passam por esse sistema sem sequer ter considerado a hipótese de empreender. E muita gente acha que para empreender você tem que ter muito dinheiro. Não necessariamente. Empreender é algo que você pode começar muito pequenininho e ir crescendo devagar. Só que se você não for preparado e se você não tiver isso em mente, você nem vai considerar essa hipótese. Então, eu sempre procuro estimular as pessoas a considerarem a hipótese de empreender. Pode ser até que não empreenda, mas ao considerar a hipótese, existe uma chance. Esses meninos consideraram, quer ver? Rodou. A cena clássica é um sonho para muitas pessoas. A formatura é aquele momento de orgulho para quem pegou o canudo, também para amigos e familiares. Uma alegria só. Mas de uns tempos para cá, além de se formar, os jovens querem mesmo ter o seu próprio negócio. De acordo com uma pesquisa feita com empresários no ano passado, 30% dos entrevistados disseram que já pensavam em empreender antes de completar 18 anos. Entre os jovens de até 24 anos, esse número aumenta para 80%.
E aqui no Mais Você, a gente sempre mostrou exemplos dessas jovens mentes brilhantes. Quem não lembra do Luiz, aqui do Rio de Janeiro? O moleque começou com 16 anos a colocar a mão na massa. Ou melhor, no brownie. Na verdade, a ideia era comer tudo sozinho no colégio. Mas o sucesso com os amigos foi tão grande que ele resolveu vender. Não foi diferente da faculdade. Na época, ele tinha 21 anos. Então ele me falou que você vive cheio de brownie aí, é? Só brownie, eu não tenho muito material, não. Pode mais ver. brownie. Hoje, principalmente, né? Hoje, o Luiz tem 3 lojas no Rio de Janeiro, cerca de 50 funcionários e só no ano passado a empresa faturou cerca de 8 milhões de reais. O exemplo do carioca inspirou um mineirinho. O Rafael tinha 24 anos quando assistiu à participação do Luiz no Mais Você. Ele fez cursos de preparos de doces, testou várias e várias receitas, até colocar o próprio brownie para vender. Em um ano de vendas, ele já faturava alto. Pela minha persistência, eu acho que eu consegui fazer o brownie. É um brownie diferente, mas é o brownie do Rafa agora. De lá pra cá, muita coisa mudou. O Rafa abriu a própria fábrica e uma loja. Ele negocia o brownie com grandes redes de supermercado e teve um faturamento de 3,5 milhões em 2018. A gente mostrou também a história do Bruno, que trabalhava numa loja de roupas. Aos 20 anos, ele resolveu vender sanduíche na rua e triplicou o salário. A receita para conquistar o cliente foi ficar atento a cada crítica que recebia. Confesso que no início eu não sabia como eu lavaria o tomate, o alface, a forma de secar, a consistência da maionese. O cliente mordia o sanduíche, pô, sanduíche molhado, cara. O que tá acontecendo? Aí foi quando eu vi que tive que começar a pesquisar, a ver outras receitas para que pudesse ganhar mais consistência e melhorar o sabor, né? E o rapaz está crescendo aos pouquinhos. Já montou uma barraca nova, contratou 3 funcionários e o lucro dele dobrou desde que a gente mostrou a reportagem. Para engrossar esse timaço de jovens empreendedores, a ideia é do Felipe, que com 28 anos viu na necessidade da mãe uma oportunidade. Ele criou uma loja de roupas plus size para pessoas que estão acima do peso. O empreendedorismo, que a gente brinca do raiz, na verdade, não é relacionado necessariamente à tecnologia. O empreendedor, ele tenta resolver uma dor na sociedade, um problema na sociedade. E eu tinha essa dor na minha casa. A empresa do Felipe está no mercado há 2 anos e meio e já aumentou o faturamento em 300%. A marca do nosso amigo já começou a ser reconhecida. Ainda este ano, ele vai participar de eventos ligados ao empoderamento feminino. Você vê que cada um tem um Cada caminho, exemplo mas legal, é bonito ver, né? Essas são algumas coisas que a gente conseguiu acompanhar e saber, fora centenas de outras. Espetáculo, né? Mas você deve escutar isso todo dia, né? Na verdade, na tua vida é parte disso, né? Você faz uma palestra por ano, né? Que eu soube, só uma. E essa palestra tem vaga para 4.000 pessoas. Isso. E você fala de empreendedorismo, né? E durante o ano você transmite seu conhecimento através de internet. Diz que você se dedica 1h30 por dia só para falar com essas pessoas e colocar o seu conhecimento lá e o seu incentivo. É isso. Eu procuro separar esse tempo porque é uma maneira de eu deixar para essa nova geração uma contribuição. Eu, por exemplo, quando eu vejo essa reportagem que você mostrou aqui, eu fico maravilhado com ela porque você vê que por trás do sucesso de uma pessoa, um já gerou 50 empregos, outro já gerou 3 empregos, faturou 8,5 milhões, portanto, a quantidade de impostos que ele recolheu, que de alguma forma contribui com a sociedade. Ou seja, se você for olhar hoje para o mercado, 70% dos empregos formais, eles são gerados por micro e pequenos empresários. Ou seja, o maior empregador do Brasil não são as multinacionais, não é o Estado com as empresas estatais, ou seja, o maior empregador do Brasil são os pequenos e microempresários. Então, a iniciativa de jovens, de pessoas que querem criar o seu negócio,
também arrasta e beneficia milhões de outras pessoas. E o que é legal é que você mantém aberto na web para quem quiser entender melhor. Quer dizer, você tem um endereço específico de graça que fala com todo mundo. Isso. O endereço qual é, Flávio? É geração de valor. Geração de valor. Isso. A gente está praticamente ali nas redes sociais, no Facebook ou no Instagram. E, na realidade, são insights. A gente procura transmitir um pouquinho de incentivo, um pouquinho de orientação para as pessoas. E esse tempo, eu vou te dizer, Ana, é 1h30. Para mim é difícil de separar 1h30 todos os dias para isso. Porque nesse tempo eu não só produzo conteúdo, como eu respondo às pessoas. Mas eu vou dizer um negócio para você, me faz muito bem estar em contato com as pessoas, me mantém em contato com a realidade. Eu, inclusive, estou assim, feliz, né, mesmo de você estar aqui, abrir seu tempo aqui para a gente. E você está lançando um novo livro, esse é o 4º livro. Esse é o 4º livro. 4º livro, uma capa instigante. O que quer dizer bacana, com essa foto? Hein? Legal. Que eu estou refletindo sobre as decisões que eu tenho para tomar. E aí, no lado contrário, que você fez ao contrário que todo mundo faz, quer dizer, a capa é contra a capa, né? Ponto Flávio de Augusto Inflexão. Ponto de inflexão. Ponto de inflexão, de Flávio Augusto. Muito. E nesse ponto de inflexão, você conta pra gente o quê? Então, esse livro, ele tem uma narrativa interessante porque ele fala das várias decisões que a gente tem que tomar na nossa vida. A gente toma decisões o tempo inteiro, desde decisões pequenas até decisões grandes que podem mudar a nossa vida. Você disse não para 200 milhões de reais? Disse. Caramba. Coisa absurda, presta atenção. Eu diria sim para 50 cruzeiros, Flávio. E essas decisões grandes que mudam a nossa vida, eu chamo de pontos de inflexão. Porque é um termo da matemática, que é aquele ponto do gráfico onde a tendência se inverte. Ou seja, tem decisões na nossa vida que a gente toma e a tendência ela pode se inverter, tanto para o bem quanto para o mal. Que a gente toma uma decisão todo dia. Toda hora, exatamente. Agora, algumas decisões, e não são muitas na nossa vida, elas mudam. Elas mudam a nossa vida. Na vida de qualquer pessoa. Na vida de qualquer pessoa. Caramba. Não, de qualquer pessoa. Precisa ser empreendedor. Não, de qualquer pessoa. Tem decisões que a nossa vida muda. E esse livro eu falo sobre como a gente identificar esses pontos de inflexão na nossa vida. E aí eu faço a narrativa de 10 pontos de inflexão que aconteceram na minha vida. Na sua vida. E eu narro os dramas, a minha dúvida, a minha angústia, todo o meu processo de tomada dessas decisões e que resultado deu cada decisões. Então a ideia é não só ajudar o leitor a identificar esses pontos de inflexão. Que são momentos. São momentos, e às vezes são rápidos. Não é? E como dar alguns insights para ele, na hora dele tomar a decisão, ele lembrar como é que foi o meu padrão mental na hora de tomar a decisão. A pessoa que toma a decisão, de repente, mais arriscada ou mais ousada, vamos chamar assim, né? Ela tem que ter um temperamento para isso? Você acha que todas as pessoas têm ou não? Eu penso que isso é uma coisa muito pessoal, é uma escolha muito pessoal e está muito ligada ao apetite da pessoa, porque você vai assumir mais riscos ou menos riscos de acordo com o seu apetite. Quanto maior o seu apetite por realizar alguma coisa, mais você está disposto a assumir determinados riscos, sabendo que podem dar errados. Tanto é que 80% das empresas não dão certo. Em 5 anos não dão certo. E a gente tem que entender essa realidade. Não ter aquele otimismo barato, não vai dar tudo certo. Não, pode dar errado. É importante ter essa consciência, não é? Mas também, por outro lado, a gente não pode se acovardar, não é? E deixar de tomar uma decisão simplesmente porque tem risco. Agora, tem pessoas que têm menos apetite. E quando você tem menos apetite, aí você vai privilegiar outras características que dão risco, como, por exemplo, a segurança. Então, tem gente que a segurança é mais importante para ela, então ela vai assumir menos riscos. Então, é uma coisa muito pessoal. Mas que pode, dentro da segurança também, empreender coisas que façam que a sua performance melhore, como você fez, inclusive, né? No momentos da sua vida, te levaram para um outro caminho. Claro, mas vão existir momentos que a pessoa vai ter que escolher entre a segurança e a liberdade. E a liberdade. Não vai dar para conciliar os dois. É o que eu chamo do momento do bungee jumping. Sabe quando você vai saltar lá de cima do bungee jumping? Eu tive essa experiência de saltar de um bungee jumping em 2007.
É diferente de andar de montanha-russa, né? Eu que moro em Orlando, tem muitas montanhas russas muito bonitas, né? Montanha-russa, você senta lá... Sabe que vai chegar lá, né? Quando você fecha ali o negócio, você não pode mais mudar de ideia, já era. Já foi. Agora, o bungee jumping não, é você que salta, o instrutor não te empurra. E aí, muita gente, na hora de saltar, tem medo de saltar. E eu, quando fui saltar, morri de medo de saltar. Mas foi. Eu fui. Uma vez só. Não quero mais. Não quero mais. Mas fui. Tá bom. Mas, ou seja, eu digo que o momento de algumas tomadas de decisão é como saltar de um bungee jump. Então, você vai ter que escolher entre a liberdade e a segurança. E aí, a escolha é muito pessoal. Bem pessoal mesmo. E o Flávio, além de tudo isso, ele é muito antenado nas novidades e do empreendedorismo. E ele acabou descobrindo um dia desse um depoimento na internet de um vendedor de rua, o Rick Chester, né? Aqui, lembra, Loura, aquele cara da água mineral? Da água mineral. Para quem não viu, dá uma olhada no vídeo, né, que ele fez, incentivando todo mundo a ganhar dinheiro. Ele vendia água mineral. Hoje ele vende outras coisas, por causa dele. Rodou. Minuto do empreendedorismo. Tá desempregado no Rio de Janeiro? Então faz o seguinte, arruma R$10 emprestado, vai para a Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio saco de gelo. Pega tudo e vai para Copacabana, cedo. Chegando lá se vende uma água por R$4, R$5. Vamos considerar que tu vai vender tudo a R$4 e vai tomar 2 águas. São 10 águas para vender a R$4, são R$40. Tu investiu 10, são 300% de lucro. Tu volta por cento, compra o isopor de 25 litros por R$18, sobram R$22. Tu vai para casa com essa grana e descansa no outro dia, vai pro centro novamente. Compra 2 malas de água mineral, meio saco de gelo e vai para Copacabana novamente. Com 24 garrafas de água mineral, vamos considerar que tu vai tomar 2, sobram 22 vezes R$4, se vender tudo, são R$88, com 7 que sobrou de antes, são R$95. Em 2 dias tu teve um lucro de 850%. Aí tu volta para casa, pega R$10, paga aquele maluco que te emprestou, isso chama manter as portas abertas, é importante isso. Aí você tem ainda 750% no bolso, no outro dia vai pro centro novamente aí contigo. Vender água não dá para você não? Então a crise no seu caso não está no país, está dentro de você. Pega a visão. Pois é, você viu esse vídeo um belo dia que já estava rodando nas redes e... Sim. O que acontece? Eu, quando vi o Rick, como eu sou um cara de periferia, um cara que conhece a realidade de quem pega um ônibus cheio, ônibus lotado, eu consigo... Quando eu enxerguei esse vídeo, eu falei, pô, esse cara tá numa situação difícil, mas olha a visão que ele tem, olha a disposição, olha a rapidez com que ele faz conta e quase que fez um business plan ali em 1 minuto de vídeo. Rápido, né? Eu achei incrível. É um cara que decidiu ter ação e não ficar reclamando e decidiu agir. E eu achei muito bacana, compartilhei na minha rede, não é? Aí explodiu. E explodiu, não é? Agora, explodiu, na minha opinião, muito pelo mérito do Rick, que ele é um cara incrível. E você hoje em dia assessora ele, quer dizer, você trouxe ele para você. Isso. A gente hoje dá todo apoio, deu todo apoio nessa transição para o Rick. Ele já fez mais de 100 palestras no Brasil, né? Ele faz palestras, né? Ele ficou encantado, entregou, enfim, mudou a história, né, do Rick. E ele aqui, enquanto passava o vídeo, falou, esse cara é o máximo, né? Legal. E o Rick, aproveitando, né? Já faz o quê? Isso, 1 ano e pouco, né? Não, isso foi em maio do ano passado. Maio do ano passado. Não tem fez uns 1 ano ainda. 9 meses. É recente. Bem recente, Aí a gente foi lá falar com o Rick, ele mandou um recado pra ti. Que legal. Fala, Rick. Olá, Ana Maria Braga, olá galera que está assistindo Mais Você. Quem vos fala é Rick Chester. Ana, hoje você está recebendo aí Flávio Augusto da Silva. E eu não poderia deixar de gravar um vídeo e enviar para você para dizer um pouco do impacto e da importância que tem esse cara aí na vida desse cara que aqui vos fala. Para quem não me conhece, há 343 dias atrás eu postava na internet o que ficou conhecido como o vídeo da água. Na mesma noite que eu postei esse vídeo chegou no Flávio lá em Orlando. E o Flávio postou na página dele. Foi inclusive o primeiro conteúdo não produzido pelo próprio Flávio Augusto que ele postou na página dele. E dentre as várias coisas que ele escreveu, ele disse, achem esse cara que eu preciso dar os créditos do vídeo pra ele. Resultado, o mundo começou a me procurar, porque o Flávio é muito conhecido, a página dele é bem renomada, e aí eu cheguei em casa à noite, eu ainda vendia água nessa época. E aí eu cheguei da praia e respondi pro Flávio, agradecendo ele por ter postado o vídeo, e ele me respondeu me dizendo, meu parceiro, eu vou no Brasil pouquíssimas vezes no ano, e eu tô indo agora pra Curitiba, eu vou mandar uma passagem pra você, eu quero que você vá pra Curitiba, porque eu quero conversar com você. Eu fui pra Curitiba, e chegando lá em uma das sedes das empresas do Flávio, ele me disse o que tinha acontecido comigo, o que estava acontecendo e o que poderia acontecer caso eu não estivesse muito bem amparado. Me convidou para que pudéssemos fazer algumas coisas juntos, sem me prometer nada mirabolante. O Flávio é um cara que tem os pés no chão, que sempre me disse que a minha transformação dependia de mim mesmo e não de fator externo, mas me convidou para fazermos algumas coisas juntos. Eu ouvi o que o Flávio tinha para me dizer, fui para casa, conversei com meu pai, que é o meu principal mentor, e depois retornei, aceitei os convites do Flávio, e hoje eu tenho 2 grandes mentores, José Raimundo da Silva, que é meu pai, e Flávio Augusto da Silva, que é esse cara
cara que tá aí. Palestrei em todos os estados do meu Brasil, fui capa de várias revistas. Eu fui palestrar em Harvard, lancei meu livro na França, em Paris. Eu vou lançar agora no Japão, depois vou retornar para os Estados Unidos para lançar, depois vou para Londres, na Inglaterra, para lançar. Eu rodei o mundo falando com as pessoas, levantem e andem. Eu transformei a vida da minha família, eu transformei a vida da minha filha, eu transformei a minha vida e hoje eu sou responsável por contribuir na transformação de vida de milhares de pessoas nesse Brasil. Mas talvez tudo isso não teria acontecido se não fosse esse cara que está aí com vocês. Muito obrigado por tudo, Flávia. Ana Maria, parabéns por estar aí com esse gigante do nosso povo brasileiro. E ó, pega a visão. Valeu, Rick. Às vezes você quer me matar. Nossa. Ah, maneiro. É demais ver o que está acontecendo com o Rick. Pois é, o que ele disse lá, né? Vender água não é para você? Então, ó, não é a crise não, no seu caso. Você está dentro de você, dentro de um país, né? A crise não está no país, está dentro de você. Então, presta atenção, né? Nisso tudo, né?